Na aula passada, você viu que ao dividir números por zero, isso resulta em uma exceção no seu sistema, ou seja, um erro. E sem o tratamento adequado dessas exceções, a JVM finaliza o seu programa prematuramente. Então, você aprendeu como utilizar os blocos try, catch e finally para tratar essas suas exceções. Nessa aula, vamos continuar o estudo das exceções, conhecer o conceito de multi-catch, ser apresentado ao stack trace, conhecer a cláusula throws e também ver as principais exceções da linguagem Java, aquelas que mais vão aparecer nos seus programas. Então vamos começar com o conceito de multi-catch. Na aula passada você construiu o programa divide por zero, que realiza uma operação dentro do bloco try, e essa operação pode lançar duas exceções. Uma exceção do tipo input mismatch e outra do tipo arithmetic. Mas o tratamento dessas duas exceções é praticamente o mesmo. Você vai informar para o usuário que aquele padrão de número é inválido. E, em seguida, vai estar liberando a entrada do scanner para ele informar o número novamente e continuar o loop. O multi-catch, ele é nada mais, nada menos que a possibilidade de você tratar vários tipos de exceções no mesmo bloco. Então, esse conceito foi introduzido na linguagem Java a partir da versão 7. E aqui dentro, você pode aglomerar várias exceções. Eu vou utilizar a Input Mismatch Exception e vou tratar no mesmo bloco a Arithmetic Exception. Agora eu já não preciso mais desse segundo bloco de tratamento de exceções, porque eu estou tratando as duas no mesmo catch. De novo, essa estrutura é válida a partir do Java 7. Aqui agora eu vou informar que, independente se o número é zero ou se o formato é inválido, eu vou falar para o usuário que o número é inválido. E vou descartar a entrada errada e liberar novamente para o usuário. Esse tratamento vai funcionar da mesma forma que o tratamento anterior. Então, nós temos aqui 1 e vou informar aqui agora XTI. Vai falar que o número é inválido e vai pedir o número correto novamente. O outro conceito é o stack trace. O stack trace é a sua pilha de erros. Um erro pode começar em uma determinada classe e pode ser propagado dentro das suas classes, né? Então, aqui dentro do seu tratamento, você poderia ver todos os erros, todas as mensagens de erros e por onde passou aquela exceção. Então, para isso, dentro do seu erro, então vamos lá, que nós atribuímos aqui a variável E1. Então, vejam aqui que eu posso colocar os vários erros separados por esse caractere, né? E no final a gente vai colocar uma única variável que vai receber todas essas exceções que foram declaradas aqui em cima. E dentro desse erro, nós temos aqui alguns métodos interessantes, né? O primeiro é o print stack trace. Esse print stack trace vai imprimir a pilha de erro encontrada nessa exceção. Então, vamos lá. 2 XTI. Então, aqui ele imprimiu para a gente todo o erro encontrado. Então, ele encontrou um erro do tipo Input Mismatch Exception,
né? Ao tentar executar esse método da classe scanner dentro desse outro método que estava dentro desse e assim por diante. Né? Até encontrar a nossa classe, o nosso método main, que foi onde nós sentimos o efeito diretamente. Além do método printStack3, que imprime diretamente no seu sistema essa mensagem, você poderia capturar apenas o seu stack3. Então, aqui você receberia um array de stack traces, né, dos erros que foram identificados para eventualmente você fazer um tratamento. E nós temos ainda um último método, que é o método getMessage, que retorna para você uma mensagem, em geral contendo ali aquela lista de erros também, só que no formato string. Além do multicatch e do stack3, nós temos a cláusula throws. Então, até agora, todo o tratamento de exceções foi feito aqui dentro do método. Mas, eventualmente, você pode construir um método que pode lançar exceções. Então, por exemplo, esse bloco aqui, ele pode lançar esses dois tipos de exceções. E você pode, eventualmente, não tratar essas exceções. Ou seja, o seu método vai simplesmente lançar as exceções. Né? Quando isso acontece, então você declara no seu método as exceções que você está lançando. Então, para exemplificar, eu vou criar aqui um outro método, dividir, que vai receber uma variável do tipo scanner e vai executar exatamente essa operação aqui. Agora eu posso chamar esse método aqui dentro do meu bloco. Dividir, passando o scanner. Então, como vocês viram, o método dividir ele contém exatamente o bloco que pode lançar aquelas duas exceções. E como é que eu falo para o meu programa, como é que eu declaro para ele quais são as exceções possíveis que aquele método pode lançar, para que ele possa ter uma chance de tratar aquelas exceções? Com a cláusula throws. Aqui você informa todas as exceções que você pode tratar. Aliás, que você pode lançar. Então, esse bloco de código pode lançar uma input mismatch exception e pode também lançar uma arithmetic exception. Então, a partir de agora, o seu método, né, dividir, ele tem declarado dentro dele, né, as exceções que ele pode lançar. Isso aqui, quando um programador estiver utilizando esse método que você construiu, ele já vai ter a possibilidade de escrever um código que trata aquelas exceções para que o programa como um todo não pare. Então, é para isso que serve a cláusula throws. Ou throws, como você preferir. E, por fim, vamos ver aqui algumas exceções comuns, né, que a gente vai encontrar aí, em geral, na linguagem Java. Então, para isso, eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar aqui de exceções. Comuns. Vou criar aqui um método main. E vamos começar vendo uma exceção que acontece com muita frequência. Então, você eventualmente declarou uma variável
e não inicializou essa variável. Então, vamos lá. Nós criamos um array que é nulo, ou seja, eu não vou inicializar esse objeto. Mas dentro do seu aplicativo, você está tentando acessar um método de um objeto que não existe, né? Ou um atributo. Então, eu vou tentar acessar o atributo length do meu array. Isso aqui vai causar para a gente uma exceção conhecida como null pointer exception. Ou seja, você está tentando apontar, acessar um objeto do tipo, um objeto nulo. Então vamos ver aqui. Executando esse programa. Opa. Aqui nós temos o nosso null pointer exception. Um outro erro comum também é o erro que você já viu nessa aula anterior, que é o erro de arithmetic exception, ou seja, quando você tenta dividir um número por zero, você vai obter um arithmetic exception. Nós temos ainda, quando estamos tratando de arrays, o erro de tentar acessar. Então, eu vou criar um array aqui novamente, só que agora ele não vai estar nulo. Estou criando array com 0 posições. E agora você eventualmente vai tentar acessar uma posição que não existe dentro desse array. Então, vou tentar acessar aqui, por exemplo, a posição de número 1. Essa é uma posição que não existe, logo, nós vamos obter um erro, que é o array index out of bounds exception. Sempre que você tentar acessar uma posição inexistente, seja negativa ou positiva, dentro de um array. Agora, uma outra exceção, né, que é muito conhecida, é a class cast exception. Então, quando você tenta realizar um cast de um objeto para outro, e esse objeto ele não passa no teste de E1, então você vai obter um erro. Nós trabalhamos aqui com a criação de vários animais. Então, eu vou criar aqui um animal do tipo galinha. Então, não há problema nenhum em criar esse tipo de animal. Nenhum problema. A galinha, ela é filha de animal. Então, ela é do tipo animal também. Mas, e se você tentar... se você, por um acaso, criar uma outra galinha, G, e tentar colocar essa galinha, que é do tipo animal, aqui dentro. É possível? Sem problema nenhum. Perfeitamente possível fazer isso daqui, né? Você não vai receber nenhuma mensagem de erro com essa execução. Agora, e se você tentar colocar uma galinha dentro de uma variável do tipo cachorro, fazendo o cast desse objeto? Aí você vai ter um erro.
Porque a galinha não é um cachorro. Então, ela não passa naquele teste do E1. Não existe o relacionamento E1, né, entre uma galinha e um cachorro. Aqui você vai conseguir o famoso erro Class Cast Exception, ou seja, erro de cast, de conversão de tipos de uma forma explícita. Tá? É outro erro muito comum de se encontrar em programas Java. E um último que eu gostaria de mostrar para você é um erro que acontece quando você tenta converter uma string em um número, só que essa string ela está num formato totalmente desconhecido pela classe de conversão. Então, nós já vimos várias classes de conversão. Uma delas é o integer .parseInt. Então, essa classe, esse método, ele tenta converter uma string em um número. E se por um acaso essa string não puder ser convertida, então ele vai lançar uma exceção. Da mesma forma em qualquer outro número. Né? Double, ponto, parseDouble. Todos esses números aqui, todas essas classes wrapper, elas têm esses métodos de conversão. E o que você consegue ao tentar converter um número impossível de ser convertido é a exceção number format exception. Então, aqui estão algumas situações que você poderia utilizar para realizar o tratamento dessas exceções. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!